vamos lá para mais um vídeo. Depois de um longo intervalo, foram aí algumas semanas, acho que 2, sem conseguir gravar. Eu consegui tirar um tempinho aqui. Eu tava precisando dar uma relaxada nesse dia. Era final do dia já, eu tô com uma encomenda gigante em andamento. E aí eu resolvi fazer aquilo que eu gosto de fazer quando eu não quero fazer uma pintura muito séria. Então eu resolvi desenhar pedrinhas empilhadas e fazer uma swatch também naquele estilo que eu já mostrei aqui várias vezes. Então é isso que a gente vai ver hoje. Teste de cores, swatch dessas cores nessas pedrinhas. Não fiz ainda os swatch cards, mas eu vou gravar ainda esse vídeo. E aí a gente vai pintar também essas pedrinhas para ver como que a tinta vai se comportar realmente numa composição, né? Inclusive eu fiz várias pedrinhas empilhadas e dessa vez eu fiz sem referência mesmo, foi de imaginação, eu só tava querendo relaxar, acho que era isso. Então eu fiz dessa maneira e aí vocês vão ver que tem algumas composições de cores, outras são mais coloridas e isso vai ficar mais lá para a terceira etapa desse vídeo. Então a gente vai começar aqui fazendo as swatches e eu vou colocar também cada imagem de cada tubo, porque eu tô sem os tubos aqui para mostrar no vídeo, eu já coloquei tudo nas pastilhas. Então para começar foi o Raw Sienna, uma cor que eu ainda não tinha, e eu quis essa da White Night porque eu acho que ela tem uma granulação lindíssima. É uma cor super natural, com uma vibração muito boa, que me agrada muito. Já falei aqui também que eu gosto de cores com vibrações mais baixas, com saturação mais baixa. Então esse Raw Sienna foi perfeito. Esse daí é o Amber, ou Raw Amber, em algumas outras marcas. Mas a White Night chama só de Amber. E é um marrom ali, mais neutro. Quando tá aplicando assim, parece que ele vai ser uma cor super quente e tal, mas quando ele seca, ele fica bem mais neutro e ele é perfeito. Eu amei essa cor. Em alguns momentos eu vou deixar aqui passando a imagem só para vocês verem mesmo a textura da tinta, a consistência da tinta, como que ela fica no papel, que eu acho que é interessante. Esse daí é o Petersburg Ocre, que ele é da coleção dos pastéis, das cores pastéis da White Night, mas eu quis porque, na verdade, eu estava em busca de um Buff Titanium, mas eu preferi comprar esse porque, né, vamos combinar que a White Night entrega uma qualidade incrível, os tubos são de 10 ml e o preço é muito bom. Essa cor eu já usei para fazer alguns cogumelos, já mostrei lá no meu Instagram. Muita gente me perguntou o que era isso, que cor era essa, como que eu tinha feito. Então tá aí mostrando para vocês o que ela é. O Mars Black foi uma tinta que eu comprei somente por causa da granulação. E eu não esperava que ela fosse ter uma transparência tão incrível. Vocês vão ver no desenho aqui na pintura da pedra. Teve uma que ficou praticamente branca, então assim, é uma cor sensacional, uma tinta sensacional, principalmente se você pensar em misturar com outras tintas que não tem granulação para dar esse efeito. Esse daí é o Hematita. Eu acho que essa cor deveria estar na paleta que eu tenho de 12 cores granuladas, mas enfim, tem outra cor lá que é muito próxima dessa. E eu achei ela lindíssima, ela tem uma granulação muito legal, uma transparência incrível e foi uma das minhas preferidas. O Taiga Mist, na verdade, quando eu fui comprar essas tintas, a que eu fui mesmo comprar, além do Petersburg Ocre e o Mars Black, era essa, o Taiga Mist. Um verde que diz ser muito granulado, porém eu não consegui chegar nessa granulação e pela foto, né, que eu peguei aqui da White Night, dá pra ver que ela tem textura, mas ela não tem aquela granulação pesada. Eu tava esperando algo mais pesado de granulação, mas de qualquer forma, a cor é bonita, ela tem uma expansão legal, ela só não tem a granulação que eu queria. Essa cor
Esse verde é um verde bem mais vibrante quando a gente está aplicando, mas depois ele baixa também um pouco a saturação quando seca. E o Sea Mist, que é essa cor que eu estou aplicando agora, foi a minha maior decepção com a White Knight até o momento. Porque dá pra ver, né, na imagem que ela tem uma coisa assim meio verde, meio azul. E, gente, eu não consegui puxar esse verde de jeito nenhum. Eu já fiz uma página 4 inteira com essa cor, com essa tinta, e não veio o verde. Eu só consigo o azul. Essa daí é lindíssima. Ela tem a saturação perfeita, assim, para as coisas que eu gosto de trabalhar. Tem uma granulação mais leve, mas é uma tinta super versátil. O turquesa cobalto, ele não é da linha das granuladas, mas ele tem granulação. Ele fica muito suave, uma cor bem levinha, super bonita, e é mais azul do que verde. Pela foto parece mais verde, mas na verdade ele é mais azul. Esse daí parece, né, que ele é bem azulzão, assim, quando coloca a primeira impressão, mas depois ele realmente vira ali um violeta super forte e é bem bonita. E essa última, eu acho que foi, assim, a revelação, porque eu esperava que ela fosse ficar completamente cinza quando eu apliquei, mas na verdade ela se transforma em outras cores e é lindíssima. Então aqui eu estou aplicando a hematita, se eu não me engano, e vocês vão ver que ela vai abrir bastante amarelo. Eu não pensei que ela fosse abrir tanto amarelo, lá em cima dá para ver que ela tem um pouquinho de amarelo, mas aqui quando joga mais água, por dispersão dos pigmentos, ela abre muito amarelo nas partes mais úmidas do papel. E aí eu fui colocando algumas outras tintas para ver como que elas mesclariam, como que elas iam ficar nessa sobreposição, né, de transparências. E eu acho que o resultado ficou bom para ver isso. Porque as cores que eu fui colocando assim depois, no final, quando secou, ficou um negócio muito esquisito. Muito acinzentado, estranho. Não curti o final, mas para ver isso, de como elas sobrepõem umas sobre as outras, eu acho que funcionou. O legal dessa tinta preta é isso, é quando a gente aplica a tinta e depois vai aplicando a água para puxar a tinta e ela corre assim, fica com uma granulação lindíssima e não foi ela que deixou tudo acinzentado, porque dá para ver ali como ela já tá ficando mega transparente e só tá ficando mesmo os pigmentos ali pretos que são a parte da granulação. E esse daí é o Taiga Mist, que a princípio parece que ele vai super granular, mas lá no final vou mostrar isso seco para vocês verem como essa granulação não ficou tão interessante quanto eu pensei. E agora vamos começar com as pedrinhas, e já nesse primeiro bloco de pedrinhas eu quis fazer com a menor quantidade de tinta possível para ver qual era a tinta que eu estava aplicando, mas eu queria que ficasse muito mais fraquinho mesmo esse primeiro conjunto. Em cada conjunto eu quis trabalhar uma coisa diferente. Nesse, por exemplo, eu quis trabalhar só o verde, o azul e o preto para ver como que elas ficariam juntas ali, e foi onde eu pesei menos as tintas. E o preto vocês vão ver nessa segunda pedra de cima para baixo. Foi a pedra que eu falei que ficou basicamente branca, assim. Eu achei que ficou com uma textura incrível. Então já fica aí a dica para pintar pedras com essa cor, com essa tinta. Super funciona. E esse azul, quando pega mais de leve, assim, ele lembra um pouco um azul bique.
como se fosse um azul bique, assim, mais lavado. Eu acho que é tipo isso. Essa é a vibe dele. Essa daí foi aquela que eu falei que é uma das que eu mais gostei. E daí, daqui a pouco eu vou fazer a pedrinha que eu falei, que é a segunda. Essa daí ficou mais acinzentada mesmo, mas a segunda ficou praticamente branca com os veios pretos, que deu mesmo essa impressão de pedra. Bom, e para provar o que eu tô falando, né, eu fiz exatamente como a recomendação do site da White Knight, da Nevskaya Palitra, né, que é umedecer bastante o papel, deixar ele bem brilhoso e aí aplicar a tinta para fazer essa dispersão dos pigmentos e então ter o efeito de granulação. Eu peguei bastante tinta, misturei bem no godê para o pincel ficar com a tinta bem homogênea e aí eu apliquei nessa superfície que estava super úmida e vamos ver se vai ter granulação. E aqui já estamos finalizando esse primeiro conjunto de pedrinhas. Eu gostei muito de como essa composição ficou. Dá pra ver, né, que eu usei ali mais verde e coloquei os azuis como um ponto mais de destaque, assim como as pedrinhas pretas. Eu gostei desse conjunto, eu acho que ele ficou super legal. E talvez essa coleçãozinha aqui de pedras se misture com algum outro elemento para virar uma nova cartela de adesivos. Porque eu fiz aquela primeira, né? Eu não sei se vocês assistiram, mas eu fiz uma série aqui com umas pinturas que seriam para se transformar numa cartela de adesivos. Eu gostei, eu acho que ficou bem interessante assim fazer um produto, né, de fato com as pinturas que a gente faz, dá um pouco de vida, eu acho. A resposta está sendo super legal, super positiva.
muito obrigado por todo mundo que tem visitado lá o perfil no Instagram para falar sobre a cartela e, enfim, eu acho que vai surgir uma nova cartela a partir dessas pedrinhas, talvez, vamos ver, pensar. Essa cor eu gostei muito, como ela fica com a água. Essa sim, a gente tem granulação. Além da granulação, né, tem a mistura ali dos pigmentos e aí ela abre cores diferentes. Ela faz como se fosse por baixo assim, uma camada mais amarelada e aí por cima vem os pigmentos mais escuros e fica super interessante. Eu vou fazer nesse conjunto uma mistura com tons um pouco mais para os azuis e violetas. Eu queria fazer também uma composição dessa para ver como que ficaria com essa temperatura, né, de cores. E eu acho que funcionou usando. E eu preciso falar aqui que eu não misturei em momento algum nenhuma tinta, tá? Somente nessa pedrinha lá de cima, que tem um formato meio de gota, é que eu misturei o cobalto com um pouquinho do violeta, do lilás. Mas foi a única. Todas as outras eu usei somente a cor pura. Eu tô falando isso porque daqui a pouco vai mostrar que eu jogo o cobalto, depois eu jogo a outra e eu não quero que vocês tenham a impressão de que aconteceu isso em todas elas. Foi única e exclusivamente nessa pedrinha desse conjunto. Então agora eu vou deixar vocês assistindo aí um pouquinho mais. Esse conjunto ficou, acho que foi o que eu mais gostei. Só com os tons terrosos. E lá no final vocês vão ver como que essa Petersburg Ochre funciona. Bom, gente, já tava de madrugada aqui e eu não tava aguentando mais gravar porque toda hora mudar câmera, mudar ângulo, tava me consumindo isso, tava demorando muito mais do que eu pensei que eu fosse levar de tempo para gravar esse vídeo. Então essa é a última pedrinha e eu vou mostrar para vocês o resultado final de tudo seco, como que isso ficou. E olha, como não vem o verde nessa tinta, eu não sei. Não sei se foi o lote, não sei se sou eu que não sei usar a tinta, mas ela só tem azul. Eu não consegui achar ainda o verde dela. Mas eu vou continuar procurando, eu vou insistir. E tá aí, um close bem legal, bem fechadão para vocês verem como que essa granulação funciona. Eu usei o papel Balrog, que é um papel de algodão, 200 gramas, ele tem textura também, então ele ajuda na granulação, mas se você estiver usando um papel ainda mais grosso, né, de grano grosso, você vai ter uma granulação ainda mais visível. E essa é aquela misturada de cores que eu fiz, que eu acho que ficou muito acinzentado, ficou esquisito,
Mas dá pra ver como as cores se comportaram, né? Isso é o que importa. E agora uma visão geral de todas as pedrinhas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais dessas tintas da White Knight, que eu estou gostando muito de usar. E o legal é esse, que eu uso sem fazer misturas, porque pra mim, do jeito que ela sai do tubo, já está pronta para uso. A gente se vê no próximo vídeo.